Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Dr. José Honório, a quem ouvi com muita atenção e já tudo lhe foi praticamente perguntado e o Sr. Doutor tem respondido com paciência aturada a todas as questões. Eu tenho aqui algumas dúvidas que lhe vou colocar. A primeira abordagem feita pelo Sr. Dr. Ricardo Salgado ao Sr. Dr. para trabalhar na Rio Forte, que seria para reestruturar a Rio Forte, foi-lhe colocada, e agora abreviando, porque só tenho 5 minutos para lhe colocar as questões, para desempenhar uma tarefa que se veio a concluir que não era execuível. No entanto, o Sr. Doutor foi abordado, discutiu os termos em que iria desempenhar essa tarefa, discutiu inclusivamente a remuneração que iria oferir, 2,1 milhões, o que daria à volta de 150 mil euros por mês, acrescido de prémios extra. Portanto, quando se negocia inclusive uma remuneração, sabe o que é que se está a negociar, não é no ar, ainda por cima estamos a falar de gestores de topo, portanto que sabem perfeitamente quais são, o que é que lhes é pedido e que tarefas têm que desempenhar para que possam oferir estes montantes. No entanto, e estas perplexidades eu tenho, do lado lá, e dando de barato que o Sr. Doutor não conhecia a situação da Rio Forte, mas do lado lá sabiam. Portanto, e sabiam que lhe estavam a propor, quem lhe estava a propor, que lhe estavam a propor para fazer para realizar uma tarefa hercúlea e não execuível. E, no entanto, iam-lhe pagar. Eu pergunto desde logo como responder e como compatibilizar e como explicar esta contradição que para mim me afigura uma contradição insanável. Portanto, em concreto, para que é que o Sr. Doutor ia ser contratado? Depois, a 5 de abril, o Sr. Doutor consentiu que o grupo, numa das célebres reuniões do Conselho Superior, do GES, consentiu que o nome do Sr. Doutor fosse utilizado na praça pública para credibilizar o GES. Ora, nós também sabemos que o Sr. Doutor, a 31 de janeiro de 2014, anunciou ao mercado, palavras do Sr. Doutor na anterior CPI, que estaria disponível porque tinha abandonado, com efeitos a partir de 28 de fevereiro, o grupo SEMAPA. Portanto, o nome do Sr. Doutor tem um peso muito grande no mercado, tanto é que o anunciou. E estava a trabalhar também, entretanto, mas já lá vamos, também estava a trabalhar no CTT, contrato que fez subsequentemente. Mas anunciou, portanto, o nome, a credibilidade, e nós sabemos que estamos uma vida inteira, o Sr. Doutor, penso que disse 36 anos de carreira, estamos uma vida inteira a construir um nome e basta uma coisinha para a deitar abaixo. Como é que um ativo, que é o melhor ativo que qualquer ser humano pode ter, é o seu bom nome, deixa que seja associado a um projeto que, objetivamente, o Sr. Doutor, à data, não obstante não ter ainda consigo, não lhe ter sido facultado o relatório da KPMG, e também lhe pergunto aqui para explicar porque é que não pediu para lhe ser facultado, e se não lhe foi facultado, porque não desconfiou de não lhe ter sido facultado, porque o Sr. Doutor não é ingênuo, portanto, e sabe perfeitamente o que ali poderia estar. Mas pergunto porque é que deixa que utilize o nome como Senior Advisor nestas circunstâncias, quando sabe que está a credibilizar uma coisa que objetivamente está falhada, portanto, que não pode aceitar, tanto é que não aceitou desempenhar essas funções. Por isso, pergunto-lhe também estas questões, pergunto-lhe também porque não percebi porque é que foram agendadas 6 reuniões, um bocado do Papa ao Padre, na hierarquia clerical. Começa no secretário, no Presidente da Comissão Europeia e vai ao Secretário de Estado Adjunto. Pergunto qual foi a ordem com que foram realizadas estas reuniões, se começou no Presidente da Comissão Europeia, depois Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, como é que foi, e porquê que foram todas elas? Porque bastava a ter por bom as informações que aqui nos deu, bastava reunir, por exemplo, com o Sr. Primeiro-Ministro e se ele disse que não iria, como já aqui foi dito, que o Governo não iria ter qualquer tipo de intervenção num grupo que era privado, não é? Aos privados o que é privado e ao público o que é público, porquê as reuniões subsequentes? Porquê é que a seguir ao Primeiro-Ministro ter dito isso foram falar com o Secretário de Estado que não iria
ou o vice-primeiro-ministro, que não iria, presumo eu, desautorizar as instruções que já tinham sido dadas pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Ministra das Finanças. Primeiro pergunto se houve uma estratégia concertada para ouvir todas estas, para serem ouvidos, e quando foram requeridas estas reuniões, qual foi a ordem pelas quais as mesmas se desenvolveram, se começaram nos secretários de Estado e terminaram no Presidente da Comissão Europeia, ou se foi ao contrário, o que é que pediram a cada um deles o que é que foi pedido, já que foi dito que foi entregue um memorando elaborado pelo Dr. Ricardo Salgado. Pergunto qual a intervenção e qual a colaboração que o Sr. Doutor teve na elaboração desse próprio memorando, porque compreenderá que é com dificuldade que acompanhamos e que vemos toda a intervenção que teve, designadamente nas reuniões do Conselho Superior do GES, em que é delineada uma estratégia clara por parte do Sr. Doutor e que a seguir, apenas no carro, à ida para lá, é que toma conhecimento do conteúdo desse memorando. Ora, chamar a atenção para o tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este memorando parece-me que terá que ter ali uma estrutura em concreto e que respostas lhe foram dadas. Sr. Presidente, peço-lhe só a tolerância para terminar. Portanto, que respostas foram dadas nestas reuniões, se foram argumentados esgrimidos vários argumentos, se as pessoas que os receberam se limitaram a ouvir e a recepcionar esse memorando, se houve ali argumentação, qual a intervenção do Sr. Doutor, qual a intervenção dos vários intervenientes e, por fim, pergunto-lhe a propósito do esquema da triangulação de emissões das obrigações do BES, na anterior Comissão Parlamentar, o Sr. Doutor disse que essa era a pergunta do milhão. Atento o tempo, entretanto, decorrido e aquilo que nós hoje sabemos, eu pergunto-lhe se já nos sabe dizer quem foi o responsável pelas condições em que as obrigações foram colocadas no mercado secundário e quem foi o responsável ou responsáveis por elas voltarem a ter sido colocadas junto dos clientes do Muito obrigado, banco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Honório, faz favor.